Desde 7 de junho de 2023, a jovem de 17 anos Valerie Tyndall saiu de casa para um trabalho temporário comum e nunca mais voltou. Em uma pequena cidade americana, onde todos se conheciam, tal desaparecimento parecia impossível. Os familiares tinham certeza de que ela não poderia ter desaparecido sem motivo. Os moradores locais começaram a vasculhar a região. A polícia se envolveu quase imediatamente, mas não havia nenhum sinal da garota, nem a menor pista. Após alguns dias, começaram a surgir estranhezas, contradições nos depoimentos, o silêncio daqueles que sabiam demais e comportamentos que já não pareciam acidentais. Tudo indicava que a solução estava mais próxima do que parecia, mas estava sendo cuidadosamente escondida. Valerie Tyndall nasceu em 2006 em Indianápolis, capital do estado de Indiana. Sua infância começou em um ambiente urbano, mas quando a menina completou 2 anos, sua família se mudou para Arlington, uma pequena comunidade agrícola a 1 hora de carro da metrópole. Os pais, Jack e Shayna Tyndall, decidiram mudar de ambiente para garantir a segurança dos filhos. Eles estavam preocupados porque o filho mais velho logo teria que começar a ir para a escola sozinho. A vida em uma cidade grande parecia arriscada demais, especialmente tendo 5 filhos. Arlington acabou sendo o completo oposto do lugar onde moravam antes. Uma pequena comunidade com cerca de 300 pessoas. Fortes laços de vizinhança, tranquilidade, fazendas, campos, tudo isso era ideal para uma vida tranquila. Os Tyndall rapidamente se tornaram parte da comunidade local. As crianças se integraram facilmente ao grupo de colegas e os adultos, à atmosfera amigável do bairro. Os vizinhos organizavam festas juntos, reuniam-se para jantares e ajudavam uns aos outros. Valerie cresceu nesse ambiente praticamente desde o berço, e esse estilo de vida tornou-se natural para ela. Desde cedo, Valerie demonstrava curiosidade por animais. Ela passava muito tempo observando vacas e cavalos nas fazendas vizinhas, ajudava a cuidar das aves e buscava aprender mais sobre a saúde dos animais domésticos. No início do ensino médio, ela já sabia exatamente quem queria ser: veterinária. Essa decisão não mudou com o passar dos anos. Nos estudos, ela focava nas ciências naturais, esforçando-se para desenvolver habilidades que seriam úteis em sua futura profissão. Quando Valerie completou 17 anos, ela concluiu o 11º ano escolar. Restava apenas o último ano letivo e o ingresso na universidade. Ciente de quanto esforço os estudos exigem, Valerie decidiu contribuir sozinha para o seu futuro. No verão de 2023, ela começou a procurar um trabalho temporário para juntar dinheiro para a educação. A primeira tentativa foi um emprego em um restaurante local de fast food, mas ela desistiu rapidamente. O salário baixo e o ambiente tenso não a agradaram. Após um breve período de trabalhos ocasionais, uma amiga veio em seu socorro oferecendo ajuda. O avô dela, Patrick, um homem idoso e antigo vizinho da família Tyndall, era dono de um pequeno negócio particular. Cuidava de terrenos, cortava gramados, consertava cercas e restaurava construções de jardim. Valerie o conhecia desde a infância e não via motivos para recusar tal oferta. O trabalho parecia bastante adequado: ar fresco, ruas arborizadas, ambiente familiar. Patrick, sendo avô de sua amiga próxima, já fazia parte do círculo familiar deles há muito tempo. Tudo parecia confiável e seguro. Foi justamente com esse bico que começou aquele verão, que acabou sendo o último para Valerie. A manhã de 7 de junho de 2023, na casa da família Tyndall, começou como de costume. Tudo seguia a rotina habitual. Valerie acordou na hora certa, parecia calma e centrada. Durante o café da manhã na cozinha, ela conversou com a mãe e outros membros da família. Na conversa, ela disse que estava indo fazer um bico para Patrick, vizinho e antigo conhecido da família. Segundo ela, o dia prometia ser tranquilo. Era preciso apenas trabalhar um pouco no terreno, cuidar da área. Valerie planejava voltar para casa perto do almoço. Nada em suas palavras ou comportamento causava preocupação. A garota levou apenas o essencial: celular, carteira, chaves e vestia roupas leves de verão. Ela não tinha bolsa, roupas extras ou outros pertences pessoais com ela. Ela não mencionou nenhum plano adicional. Tudo parecia um dia comum de trabalho, como tantos outros em sua vida. Nas primeiras horas de sua ausência, a família não ficou preocupada. No verão, o trabalho com Patrick podia se estender. Isso dependia do volume de tarefas, do clima e do estado do local.
Às vezes, Valerie ficava mais tempo para terminar o que havia começado ou para receber um pagamento extra. Ela podia estar regando, limpando ou fazendo trabalhos no quintal. Por isso, a mãe de Shaina não suspeitou de nada de imediato e pensou que a filha apenas havia se atrasado. No entanto, à noite, a preocupação começou a crescer. Valerie havia prometido voltar durante o dia, mas já eram quase 5 da tarde e ela ainda não tinha chegado. Shaina decidiu ligar para a filha para saber como estavam as coisas e quando ela pretendia voltar para casa. Mas já na primeira ligação, ficou claro que algo estava errado. A chamada ia direto para a caixa postal. Isso não era típico de Valerie. Mesmo estando ocupada, ela sempre encontrava uma maneira de atender ou retornar a ligação depois. Shaina tentou novamente entrar em contato com a filha algum tempo depois, mas a situação não mudou. O telefone continuava indisponível ou desligado. Isso deixou a mãe preocupada. Percebendo que havia algo errado, Shaina decidiu perguntar a Patrick se a filha realmente estava trabalhando com ele. Nessa região, era comum que as pessoas se dirigissem diretamente umas às outras, especialmente em situações como essa. A resposta que ela recebeu foi o primeiro sinal de alerta. Patrick, surpreso, afirmou que naquele dia ele não estava no trabalho. Tyndall não havia combinado nenhum trabalho com Valerie e, na verdade, não havia desde o dia anterior. Ele também mencionou que, segundo suas informações, Valerie supostamente pretendia se encontrar com amigos e talvez planejava uma viagem para Indianápolis. Ele não especificou de onde tinha essa informação. Essas palavras provocaram um protesto interno em Shaina. Ela se lembrava claramente de que pela manhã Valerie lhe falou sobre trabalho e não sobre nenhuma viagem. Além disso, mencionou isso de forma afirmativa, como algo já combinado e decidido. Além do mais, sua filha não tinha o hábito de esconder seus planos. Sempre reinou um clima de confiança na família. Valerie geralmente avisava com antecedência sobre mudanças bruscas em seus planos. Ela não tinha motivos para mentir, especialmente para a mãe, e muito menos para sair sem avisar. Shaina compartilhou suas preocupações com o marido Jack, que já havia voltado do trabalho naquele momento. Ao ouvir sobre a situação, ele imediatamente sentiu que aquilo ia além de um simples atraso. Os pais começaram a discutir possíveis razões que poderiam explicar a ausência da filha. No entanto, nenhuma das hipóteses parecia convincente. A primeira coisa que os familiares decidiram foi verificar os lugares mais óbvios onde Valerie poderia estar. Juntos, eles percorreram a vizinhança, passaram pelo parque mais próximo, visitaram lojas locais e foram até conhecidos. No entanto, ninguém dos entrevistados tinha visto a garota depois da manhã. Ninguém tinha informações sobre os planos dela para o dia. Ninguém ouviu falar que ela pretendia ir a algum lugar ou encontrar alguém. Por volta das 7 da noite, vizinhos preocupados começaram a se reunir na casa dos Tyndall. Alguns vieram ao saber que Valerie não estava respondendo às tentativas de contato. Entre os presentes estavam Patrick e sua esposa. Ele mais uma vez afirmou que não tinha visto a garota e não sabia onde ela poderia estar. Suas palavras coincidiam completamente com o que ele havia dito a Shaina anteriormente. Não havia sinais de nervosismo em seu comportamento. Ele permanecia calmo e contido. O clima ficava cada vez mais tenso. Os pais sentiam uma crescente sensação de ansiedade e impotência. As horas passavam, Valerie continuava sem voltar e ficava claro que não se tratava de um simples atraso. À meia-noite, a família concluiu que era preciso agir oficialmente e procurou a polícia. O boletim de desaparecimento foi registrado na delegacia local do condado de Rush. A partir desse momento, teve início uma investigação oficial. No entanto, no início, os investigadores tinham pouquíssimas informações, apenas o relato da mãe, o telefone de Valerie que não funcionava e as contradições entre as palavras dela e o que Patrick afirmava. Após o registro do boletim, a situação na vila entrou imediatamente em uma fase ativa. Apesar de a vila ser pequena, as autoridades iniciaram imediatamente as operações de busca. A informação sobre o desaparecimento foi incluída no relatório do condado de Rush, e os funcionários do gabinete do xerife começaram a agir nas primeiras horas. As entrevistas começaram pelo círculo mais próximo: pais, irmãos, irmãs e vizinhos, colegas de classe e amigos. No mesmo dia, os policiais entraram em contato com aqueles que conversavam com Valerie na escola e passavam o tempo livre com ela. No entanto, nenhum deles sabia dos planos dela para o dia 7 de junho.
Ninguém tinha informações sobre uma possível viagem, encontro ou mensagens que pudessem indicar algo em comum. As entrevistas realizadas não trouxeram pistas concretas. Os investigadores receberam dos pais informações precisas sobre o que Valerie levou ao sair de casa. Ela estava apenas com roupas casuais, um telefone celular e uma carteira. Ela não levou roupas extras, itens de higiene pessoal ou bolsa. No quarto dela, tudo permaneceu em seu lugar: maquiagem, carregador, material escolar e outros pertences pessoais, o que descartava a hipótese de uma saída intencional de casa. O telefone de Valerie foi desligado desde o meio-dia de 7 de junho. O último sinal foi registrado dentro dos limites de Arlington. Depois disso, o aparelho não se conectou mais à rede e não foram encontrados indícios de que tenha se deslocado para outras áreas. Isso indicava que Valerie não havia deixado o vilarejo. O carro dela, um Honda Accord verde, também desapareceu. No entanto, nenhuma das câmeras de rua na região registrou a saída do veículo do local. A informação sobre o desaparecimento de Valerie rapidamente apareceu na mídia local. Já na manhã seguinte, fotos da jovem, suas características físicas e descrição das roupas, altura, cor do cabelo e dos olhos, assim como informações sobre o último local conhecido, foram publicadas na imprensa e divulgadas nas redes sociais por todo o estado. Representantes das autoridades policiais declararam que Valerie pode estar em uma situação extremamente perigosa e descartaram a possibilidade de desaparecimento voluntário. Os moradores da vila responderam imediatamente aos pedidos de ajuda. Às buscas se juntaram não apenas voluntários locais, mas também moradores de vilarejos vizinhos. Foram utilizados cães farejadores, drones, câmeras térmicas e patrulhas terrestres. As buscas foram realizadas nas margens dos rios, em áreas de mata, terrenos baldios e próximos a propriedades rurais. As pessoas verificaram seus próprios celeiros, porões, sótãos e garagens. Em 2 dias, quase todo o território da vila e seus arredores foram vasculhados. Apesar da grande escala da operação de busca, nenhum vestígio foi encontrado. Não foi encontrada nem a própria Valéria, nem seu telefone, nem o carro. Isso causou ainda mais preocupação. O desaparecimento completo em um povoado tão pequeno parecia improvável e inexplicável. Paralelamente às buscas, foi iniciada uma investigação aprofundada. Os policiais começaram a analisar a atividade de Valéria nas redes sociais, revisar conversas e registros de chamadas. Os pais forneceram à investigação acesso a todas as contas da filha. Não foram encontrados sinais de depressão, conflitos ou planos de sair de casa. Pelo contrário, nas mensagens, Valeria falava sobre estudos, trabalho e encontros com amigas. Seus planos eram claros e bastante comuns. Embora naquele momento não houvesse suspeitos oficiais, alguns detalhes começaram a causar preocupação. O comportamento de um dos vizinhos começou a chamar a atenção da família. Ele afirmava que não tinha visto Valerie no dia do seu desaparecimento. No entanto, suas palavras não coincidiam com o que a própria garota havia dito pela manhã. O nome de Patrick ainda não havia sido mencionado em nenhuma declaração oficial e nenhuma medida formal havia sido tomada contra ele. Mas entre os mais próximos começaram a surgir dúvidas. Nos primeiros dias da investigação, o nome de Patrick era mencionado apenas como uma formalidade. Ele era vizinho da família, avô da amiga de Valerie e seu empregador. No entanto, foi justamente a postura dele que começou a despertar dúvidas em Shaina. Ela se preocupava não apenas com as contradições em suas palavras, mas também com o comportamento que já vinha notando alguns meses antes do desaparecimento da filha. Segundo Shaina, Patrick demonstrava uma atenção excessiva a Valerie. Ele frequentemente se oferecia para levá-la de carro, perguntava sobre seus planos e, mais tarde, a mãe descobriu que Valerie compartilhava sua localização com ele pelo telefone. A garota explicava isso dizendo que Patrick supostamente monitorava seus deslocamentos por segurança, assim como fazia com a própria neta. No entanto, Shaina considerava esse grau de proximidade entre um homem adulto e uma estudante de 17 anos inadequado. Embora não houvesse motivos diretos para a preocupação, ela continuava sentindo uma inquietação. Após o registro do desaparecimento de Valerie, Patrick foi chamado para o primeiro interrogatório oficial. Ele afirmou que no dia 7 de junho não a viu e que não havia nenhum compromisso de trabalho marcado para aquele dia. Mais tarde, ele acrescentou que tinha ouvido da neta sobre os planos de Valerie de ir para Indianápolis.
No entanto, a própria neta negou essa informação, explicando que naquele dia não teve contato com Valerie e que não houve nenhuma conversa sobre viagens. Devido a essas contradições, os investigadores realizaram um segundo interrogatório. Desta vez, Patrick mudou drasticamente seu depoimento, afirmando que, na verdade, viu Valerie no dia do desaparecimento dela. Segundo sua nova versão, eles planejavam trabalhar, mas o serviço foi cancelado no último momento. E então, supostamente, a garota pediu para que ele a levasse até uma cidade vizinha. Ele garantiu que a levou até lá, a deixou no local combinado e foi embora imediatamente. A mudança repentina na versão levantou sérias suspeitas entre os investigadores, que perguntaram por que ele não contou isso desde o início. Patrick explicou que ficou com medo, temendo ser considerado suspeito. Essas explicações não convenceram os investigadores. Seus novos depoimentos foram considerados como uma tentativa deliberada de enganar, o que serviu de base para detê-lo temporariamente por fornecer informações falsas. No entanto, pela lei, essa infração não permitia mantê-lo sob custódia por muito tempo. Após o procedimento padrão de pagamento de fiança, Patrick foi libertado. Embora não houvesse fundamentos jurídicos para novas medidas contra ele, a partir desse momento ele deixou de ser considerado apenas uma testemunha e passou a ser o principal alvo da atenção operacional. Após a mudança de depoimento, os investigadores começaram a verificar todas as declarações de Patrick. Um ponto importante foi o surgimento de testemunhas que afirmaram tê-lo visto com Valerie no dia 7 de junho. Um vizinho relatou que viu Patrick ao volante do carro que pertencia à jovem. Outras duas testemunhas afirmaram tê-los visto juntos na rua durante a primeira metade do dia. Esses testemunhos contradiziam claramente as declarações iniciais de Patrick de que ele não havia encontrado Valerie naquele dia. Alguns dias após receber os depoimentos, a polícia encontrou o Honda Accord verde. O carro foi encontrado em uma área residencial, estacionado sem placas. O veículo não apresentava sinais de luta ou outros indícios evidentes de crime. Mas o próprio fato de ter sido movido e a tentativa de ocultar sua propriedade levantaram suspeitas. Nesse momento, equipes com cães farejadores foram acionadas. Os cães farejadores examinaram a área ao redor da casa de Patrick. O comportamento deles indicou um interesse especial pelo terreno, em particular por uma área próxima a um pequeno lago artificial. Várias vezes, os animais reagiram ao mesmo ponto, o que permitiu supor a presença de vestígios biológicos. No entanto, nem restos mortais, nem evidências materiais foram encontrados nesses locais. Não havia base oficial para realizar uma busca no terreno. O sinal do cão não era considerado uma prova suficiente para obter um mandado. Enquanto isso, os agentes começaram a fazer vigilância visual do terreno. Algumas semanas depois, eles notaram uma atividade estranha. Patrick começou a cavar sozinho em diferentes partes do seu quintal. Em alguns lugares, ele cobria os buracos previamente cavados com entulho de construção e terra. Essas ações foram registradas em fotos e vídeos. O comportamento do homem levantava cada vez mais perguntas. Ao mesmo tempo, a atenção da investigação também se voltou para sua esposa. Linda morava com Patrick na mesma casa e, segundo as informações disponíveis, no momento do suposto crime, também estava lá. Apesar disso, a mulher não foi chamada para depor nem fez declarações públicas. Os investigadores não descartavam que ela pudesse saber de algo, mas não havia provas diretas de seu envolvimento ou conhecimento. Ficava cada vez mais evidente, o terreno de Patrick poderia esconder vestígios do crime, mas os instrumentos jurídicos continuavam limitados. Para iniciar as escavações, eram necessárias razões mais substanciais. A investigação teve que buscar novas formas de atuação para obter acesso legal ao terreno onde poderiam estar escondidas provas cruciais. Observando as ações de Patrick no local, os investigadores concluíram que os procedimentos padrão não seriam suficientes. Não foi possível obter um mandado de busca sem provas concretas, então foi tomada a decisão de usar um método técnico, realizar um levantamento topográfico da área. O objetivo era registrar alterações no relevo e identificar vestígios de intervenções recentes no solo. A investigação foi realizada com o auxílio de equipamentos especializados, capazes de escanear o solo em profundidade. Como resultado, foram obtidos dados que confirmavam que, em diferentes momentos, haviam sido realizados trabalhos de escavação no terreno.
Em uma das áreas, havia camadas heterogêneas e abaixo delas, um objeto denso de formato retangular. Esses materiais serviram de base para o pedido do mandado. O tribunal atendeu ao pedido e, em 28 de novembro de 2023, a equipe de investigação recebeu autorização oficial para revistar o local. As escavações começaram no dia seguinte. Primeiro foi aberto o local onde haviam sido registradas as heterogeneidades. A primeira descoberta foi uma caixa de madeira, dentro da qual havia fitas cassete com conteúdo adulto. À primeira vista, o achado não tinha relação com a investigação. No entanto, os policiais não pararam por aí. Foi decidido cavar mais fundo e, sob a caixa encontrada, logo descobriram outra estrutura, desta vez maior e enterrada mais profundamente. Quando a tampa de madeira foi aberta, havia um saco de lixo preto dentro. Dentro dele estava um corpo. Pelo estado dos restos mortais, não foi possível identificar imediatamente a vítima, mas pelo porte físico, pelas roupas e pelo local onde foi encontrada, praticamente não restavam dúvidas. Mais tarde, o fato foi confirmado por meio de uma perícia odontológica. O corpo pertencia a Valerie Tyndall. No local da descoberta também foram registrados indícios de um enterro intencional. A estrutura foi projetada para desviar a atenção do objeto principal. A primeira caixa com fitas servia como uma espécie de armadilha, que deveria criar a impressão de que o principal já havia sido encontrado. No entanto, os policiais continuaram o trabalho, graças ao qual conseguiram obter resultados. Patrick foi preso no mesmo dia. A investigação imediatamente passou para uma inspeção minuciosa de sua casa e da área ao redor. Os investigadores procuraram provas adicionais, mas nenhuma nova evidência foi encontrada. Ele morava na casa junto com a esposa. No entanto, naquele momento, as acusações foram feitas apenas contra ele. Com base no corpo encontrado, nas inconsistências dos depoimentos e nas provas anteriores, Patrick tornou-se o único suspeito oficial. Logo após a prisão, Patrick foi levado à delegacia para interrogatório. Inicialmente, ele se recusava a admitir sua culpa. Ele ignorava as perguntas dos investigadores ou respondia de forma evasiva, negando qualquer envolvimento. Os agentes tentaram apelar para as emoções, lembrando-o da família de Valerie e das consequências para os parentes. Isso não deu resultado. Nem mesmo a menção à própria esposa dele provocou qualquer reação. A virada aconteceu quando os detetives se concentraram no fato de que o corpo foi encontrado em sua propriedade. Eles perguntaram diretamente como a garota poderia ter sido enterrada no quintal dele. Após uma pausa, Patrick mudou de posição e declarou que estava pronto para contar o que realmente aconteceu. Ele apresentou uma versão que, segundo ele, explicava a tragédia como um acidente e não como um crime premeditado. De acordo com Patrick, Valerie supostamente foi até ele exigindo dinheiro e, caso contrário, teria ameaçado acusá-lo de comportamento impróprio. Ele insistiu que nunca houve qualquer relação íntima entre eles e que as ameaças eram uma forma de chantagem. Segundo ele, uma discussão começou entre eles, durante a qual Valerie começou a se despir, seja para reforçar as acusações, seja numa tentativa de manipulação. Ele afirmou que não entendeu como perdeu o controle e estrangulou a garota com o cinto das próprias calças. Após o ocorrido, segundo ele, ficou com medo e, em pânico, escondeu o corpo na casa, onde permaneceu até o dia seguinte. Depois, ele transportou o corpo para o quintal, onde construiu uma caixa de madeira e, por cima, enterrou um recipiente com fitas cassete para despistar. Para encobrir o desaparecimento, Patrick levou o carro de Valerie para outro bairro e retirou as placas. Apesar de suas confissões, a investigação não considerou suas palavras como um quadro completo dos acontecimentos. Na opinião da polícia, a versão da chantagem parece improvável. Nenhuma prova que confirmasse isso foi encontrada. Nem nas mensagens de Valerie, nem em seu comportamento havia sinais de pressão ou ameaças. Os investigadores inclinavam-se para outra versão. Patrick tinha um interesse doentio pela garota, e quando a situação saiu do controle, decidiu encobrir o que havia acontecido. Formalmente, ele admitiu envolvimento na morte de Valerie, mas negou ter tido intenção. Os investigadores analisaram suas ações após o crime: ocultação do corpo, destruição de provas, depoimentos falsos. Esses foram indícios de um desejo consciente de evitar a responsabilidade. Tudo isso serviu de base para o caso, que logo foi encaminhado ao Ministério Público para a preparação da acusação formal.
Após a prisão e a confissão de culpa de Patrick, a investigação concluiu a coleta de provas. O caso dele foi encaminhado ao Ministério Público. O réu decidiu não levar o caso a julgamento público. Em março de 2024, ele assinou um acordo de confissão de culpa. De acordo com os termos do acordo, ele foi condenado a 57 anos de prisão sem direito à liberdade condicional. Considerando sua idade, isso equivalia à prisão perpétua. O processo ocorreu em regime fechado. A opinião pública esperava um desfecho mais severo, mas a formulação da acusação não incluía homicídio doloso com circunstâncias agravantes. Esse formato permitiu evitar um longo processo judicial.